Bom dia, meus amigos, amado irmão em Cristo Jesus. Venho aqui nessa manhã de quinta-feira trazer uma pequena reflexão para nós, para nossas vidas nos dias atuais, no qual a Bíblia vai falar para nós no livro de Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler 3 versículos. Eu vou ler o 18, o 19 e o 20. Na onde a Bíblia tem essa passagem, o sofrimento do presente e a glória do porvir, onde a Bíblia vai falar assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Não, vou ler o 21. Na espera de que a própria criação será remida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meus irmãos, aqui essa mensagem é uma mensagem muito boa para a gente lermos e meditarmos sobre ela. Porque esse livro de Romanos ela vai falar sobre a não condenação que há sobre o povo de Deus. Mas essa não condenação que há sobre o povo de Deus, ela também vai falar sobre 2 tipos de vida. Sobre aqueles que andam na presença do Senhor em espírito e verdade, esses não há condenação sobre eles. Mas vai falar no estilo de vida que as pessoas andam ainda quando não se encontrarem ainda verdadeiramente com Cristo. E vivendo ainda enganado. Mas aí a gente está vendo aqui que esses versículos está falando que agora que há de ser revelada aos filhos de Deus, no qual somos nós que buscamos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, buscamos andar em obediência à palavra do Senhor, buscando mudar e ser mudado pelo próprio Jesus Cristo. Você vai ver que ela vai falar que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E isso nós temos que suportar o sofrimento. Porque hoje, muitas das vezes, devido ao sofrimento, muitos abandonam a fé. E abandonar a fé não quer dizer que você vai deixar de sair da igreja, não quer dizer que você vai se desviar da palavra do Senhor, não. Mas abandonar a fé quer dizer em você não acreditar naquilo que Deus está trabalhando em sua vida. Paulo vai dizer que ele perdeu tudo, mas para ele, Cristo também era tudo. Ele perdeu tudo por quê? Pelo amor de Cristo. O que ele tinha, para ele, não servia para nada, mas a presença de Cristo para ele era tudo. E aí você vai ver que hoje muitas das pessoas, quando estão passando por luta, estão passando por prova, não conseguem ter o entendimento real do qual se dizem que lê a palavra de Deus. Mas ler e não ter atenção é mesmo que não ler. Então hoje nós temos que se preparar, porque os dias são os maus. No livro de Efésios vai dizer. E o que é que ele vai dizer? Que a gente temos que buscar o amor e a justiça de Deus para que nós possamos estar tomados pelo poder. Porque se nós não andar no amor e na justiça de Deus, nós nunca vamos receber o poder. Então muitos querem andar debaixo do amor, mas não entendem a justiça. E Deus, meus irmãos, é justo. E Deus é justo. Então ele quer que todos venham entender também a justiça dele, para que assim possa viver a glória da segunda casa. E quando ele fala aqui a expectativa da criação que há de se revelar aos filhos de Deus, isso quer dizer uma transformação do homem quando aceita Jesus Cristo. O homem corrupto vai se libertar da corrupção. E aí vai começar a andar com o Espírito Santo de Deus na vida dele, no qual Deus vai revelar as coisas para ele, porque ele vai andar com vontade de buscar a palavra do Senhor e fazendo a vontade de Deus. Nós temos um exemplo, Daniel, na Babilônia, quando foi revelar o sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era cheio de sábio, mas o que é que ia acontecer com os sábios dele? Ia ser todos mortos. Mas aí Daniel, o filho de Deus, que foi para a Babilônia, mas não se contaminou com as coisas da Babilônia, esse a Deus revelou o sonho de Nabucodonosor. E aí você vai ver
a importância de nós buscarmos essa expectativa de dias melhores que Deus vai fazer em nossas vidas, se sujeitando à vontade de Deus. Porque no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 2, vai dizer que muitos dão zelo de Deus, porém com seu entendimento, e com seu entendimento ele não chega no céu. Tem que se sujeitar à justiça de Deus para entender a mensagem do Senhor e chegar até o céu, sendo transformado numa nova criatura. E aí você vai ver que no versículo 20 ele vai dizer: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a se sujeitou. Meus irmãos, a vaidade, se você não tiver cuidado com ela, ela vai te fazer tu se esquecer até quem tu é. De tanto tu estar se preocupando com a tua beleza, com a tua boniteza. Vamos se preocupar mais com a nossa espiritualidade. Vamos se preocupar mais com a nossa comunhão com Cristo, com a nossa intimidade com Cristo. Porque não é simplesmente colocar a Bíblia na mão ou então uma roupa bonita e estar dentro da igreja, não. Ser cristão, meus irmãos, é dentro, é fora, é em casa, é na rua, é no trabalho, é onde tu estiver. Tu saber que tem um dono, tu saber que tem um Deus e procurar agradar a Ele, não aos homens ou às mulheres, ou seja lá quem for. Porque a Bíblia vai dizer que nós, em Hebreus 11:6, nós que temos fé em Cristo, precisamos também acreditar que Ele vive. Pois se Ele vive, procura agradar a Ele, não se enganando e enganando também ao povo. Para que assim tu possa ver aqui o versículo 21, na esperança de que na própria criação será remido, nós que somos cristãos, vamos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro se tiver na obediência. Se não tiver, meus irmãos, não vai ter esse lavamento. E aí você vai ver que vamos ser lavados do cativeiro da corrupção. Ou seja, o homem tem que levar a sinceridade, a transformação e largar todo tipo de imundícia, todo tipo de corrupção que ele tem na carne, para que assim ele possa se sujeitar à vontade de Deus e não encontrar condenação sobre a vida dele. E aí você vai ver, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, quando tu largar a corrupção, quando tu tiver o entendimento da verdade que Cristo quer que você venha entender, aí sim, você vai voltar e se sujeitar aqui ao versículo 4 de Romanos 8, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, meus irmãos, mas andamos segundo o Espírito, em verdade, em Espírito, em amor e buscando a santidade, na qual, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, que Deus possa entrar nas nossas vidas todos os dias e nos fazer umas pessoas que olhamos para Deus e não para o homem, e buscando fazer a vontade do Senhor, porque foi para isso que Ele te chamou, para fazer a vontade dEle. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, se tu confessou Jesus Cristo como Salvador, se tu diz que é filho de Deus, faça a vontade de Deus, para que não seja encontrado que nem se encontra lá em Apocalipse. A Bíblia vai dizer que muitos se declaram judeu, mas pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Então que nós viemos buscar mais entender a palavra do Senhor, que nós viemos buscar mais intimidade com a palavra do Senhor, para que assim possamos receber a revelação de Filho de Deus. Amém? Bom dia, que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um, hoje e para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém.